Eu sou Eduardo, bem-vinda ao Bíblia Recomeço, e eu quero nesse vídeo, falar contigo sobre aquela pergunta que foi feita no título. Será que eu sou um materialista? Interessante que eu estava andando pela rua nesses dias e eu ouvi uma pessoa dizer para outra, ela não é materialista, né? E o pensamento que me veio é uma pergunta: quem é que não é materialista, né? Todos nós somos, em algum nível, né? Somos materialistas no sentido de estarmos apegados às coisas materiais, né? Pois bem, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,10 o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Interessante que no livro Cristão Ateu, recomendo que você leia, né, de Craig Groeschel, me perdoem se eu erro a pronúncia, né, ele diz que o dinheiro é o principal competidor contra Deus no que diz respeito a conquistar o nosso coração, né? Então o dinheiro está sempre tentando tomar o lugar de Jesus no nosso coração, né? Jesus certa vez disse isso de maneira clara lá em Mateus 6,24, quando ele disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, a gente precisa muito se perguntar sempre como é que está o meu apego ao dinheiro, né? Como é que está o lugar de Jesus com relação ao lugar do dinheiro na minha vida, né? Então o material muitas vezes ele ocupa nossos pensamentos, nos deixa ansiosos, nos acaba tomando o nosso tempo, né? Nós temos que nos perguntar o quanto isso está tomando o nosso tempo, né? A Bíblia diz lá no Salmo 20, algo que muitas pessoas repetem com frequência: uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Então o texto está dizendo claramente que a situação é que uns confiam nas capacidades humanas e materiais, mas que o salmista estava então decidindo que confiaria em Jesus. E eu acho que essa é a decisão que nós precisamos tomar. Nós estamos confiando em Jesus ou estamos confiando no que tem na nossa conta bancária? E para combater o materialismo, nós vamos precisar então confiar cada vez mais em Jesus do que nas nossas capacidades ou nas nossas providências, né? Com relação ao financeiro, né? Interessante a gente pensar que a nossa sabedoria humana ela não é suficiente para dar conta da nossa vida, das decisões que a gente precisa tomar, das administrações que a gente precisa de fato realizar para termos uma vida saudável em todos os sentidos, inclusive material, né? Então, mas eu preciso de planejamento? Sim, mas só o nosso planejamento não é suficiente. A gente precisa mais de direção de Jesus, de ouvir Ele sobre o que Ele tem para nós, sobre os passos que Ele tem para nós, e então seguir a direção dele para a nossa vida financeira. Dessa forma, nós não andaremos mais ansiosos quando nós ouvimos Jesus sobre algo, mesmo que pareça absurdo aos olhos humanos, a gente vai confiar que essa direção vai dar bom fruto, vai dar resultado certo, né? Mesmo que a minha conta bancária esteja em dificuldade, eu poderei descansar porque foi uma palavra vinda do alto, né? A Bíblia diz, né, em Provérbios 16:1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a gente precisa submeter nossos planos financeiros, nossos sonhos financeiros, nossas vontades materiais à vontade de Deus. A resposta certa vem de Deus. Nós fazemos planos, mas Ele é quem dá a resposta certa. Então, nossos planos precisam estar submissos aos imprevistos de Jesus, né? Eu já ouvi muitos casos de pessoas que ouviram claramente de Jesus coisas do tipo que elas deveriam doar toda a sua poupança para alguém que estava em necessidade, doar o seu carro para alguma ação, né, missionária, de caridade,
por uma direção de Deus, fizeram porque estavam então andando por fé e nada lhes faltou, né? Então a gente precisa muito dessa direção espiritual para as nossas finanças, para que então a gente de fato esteja se afastando cada vez mais do materialismo. Eu acredito que a gente nunca vai se desapegar totalmente, mas a gente precisa ser um materialista em recuperação, preciso estar caminhando no sentido de ser cada vez menos apegado às coisas materiais ou dependente da minha própria providência e sabedoria, cada vez mais dependente de Cristo, deixando que Ele tome conta também da minha área financeira, né? Recebendo então direção dele, seguindo os planos dele. Eu vou poder ter paz, vou poder ter tranquilidade, de poder então ter a certeza de que não é minha provisão nem minha sabedoria, mas a sabedoria dele, que sem dúvida vai me levar aos bons frutos, né? Aos melhores frutos que eu posso ter na minha administração financeira. Que Jesus te abençoe, que Ele possa te ajudar a andar em paz e receber então muitas direções vindas do alto para a tua vida financeira. Grande abraço!